Olá, boa noite para quem vai chegar. Boa noite. Olá, girassóis, como eu sempre chamo vocês. Hoje uma noite bem diferente para mim. Estou iniciando aqui na live e com uma parceria muito especial, que é a Casa Cobra Coral, uma casa de apometria no qual eu faço parte, no qual a Jane Eire, ela toma a dianteira nesse grupo. E hoje vai ter uma temática bem importante que vai ser falado sobre a importância dos cabelos, a importância energética dos cabelos e como que isso influencia na nossa vida. Então, deixo aqui chamar a Jane. Se alguém tem aí alguma dúvida a respeito do cabelo, né? Adiantando aqui para vocês, o cabelo, ele tem muita força na nossa vida, não só no sentido de estética, de moldura do nosso rosto, mas ele traz uma força também para a nossa vida. Olá, nós. Só tem que virar para você, Jane. Então, pro grupo. Eu estou tentando me organizar aqui. Então, minha querida, agora é para a gente se organizar. Quando uma falar, a outra desliga o microfone. Tá, eu vou ligar o meu. Tudo bem aí, Tati? Agora está saindo o som? Tá com... Estou ajustando aí. Bota o teu microfone. O teu microfone vai ficar no mudo. E agora, consegue ouvir? Me dá um ok aí, se está tudo certo. Ok, então. Então, o nosso assunto hoje é sobre a energia do cabelo. Que o nosso cabelo é uma antena. Ele é a extensão da nossa alma. Ele guarda as memórias energéticas de tudo que acontece conosco. Se estiver dando eco aí no microfone, qualquer coisa, dá um oizinho para a gente. É a primeira vez que nós estamos fazendo a live aqui junto com a Gi. Estamos na mesma sala, então sempre dá um pouquinho de interferência, ok? Vão conversando aí com a gente para ajudar. Bom, o significado energético do cabelo. O seu cabelo não serve apenas para estilo, é uma extensão do seu sistema nervoso e da sua alma. Quantas pessoas passam por traumas significativos na vida e interfere na movimentação dos fios, interfere na textura, interfere em tudo. E o cabelo é algo muito importante para todos nós. Afeta muito, né, de alguma forma. Então, antes de nós começarmos esse assunto, nós vamos pedir a cada um de vocês aí que estão em casa, colocar uma garrafinha de água ao lado aí de vocês, tá? Anotar o nome das pessoas que precisam de oração e que a gente possa iniciar com uma oração a partir de agora. Gi, se você quiser convidar aí o teu povo, né? Dá um alô para eles. Sejam todos muito bem-vindos.
Vamos fazer uma egrégora bem forte, uma oração bem forte, e que chegue no lar de vocês com muito amor, com muita intensidade. Vamos fechar os olhos, nos concentrar, pedir que o protetor dessa casa, seu cobra coral, esteja conosco para iniciar os trabalhos desta noite. Pedir que a egrégora de luz, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a equipe de Santa Esmeralda estejam conosco para nos ajudar durante todo o processo, os atendimentos, e que possamos entender a mensagem desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Gi, queres falar alguma coisa para nós sobre o que você entende a respeito do cabelo energeticamente? Bom, o cabelo, ele é muito importante, não só no sentido físico, como eu mencionei, no sentido de moldura para o nosso rosto, fala um pouquinho também sobre nossa personalidade, mas ele é como uma antena energética. Ele capta as frequências de cima. É como um nosso conector de Wi-Fi com a espiritualidade. Então, isso reflete muito, né, a nossa conexão. Pode parecer brincadeira, mas no cabelo tem aminoácidos, tem componentes ali que eles estão intimamente conectados aqui no nosso couro cabeludo. Então, tudo, pensamentos, as nossas orações, é como se ele fosse uma extensão. E eu sei que você vai estar ao longo aqui da live, tá falando sobre isso, sobre essa importância, não só do cabelo em si, mas de como as nossas emoções, como os nossos traumas atingem o nosso cabelo, né? Então é muito importante que vocês prestem atenção, porque tem situações que podem ter acontecido com vocês já na infância, pode estar acontecendo, como no caso, principalmente que é mulher e quem já foi mãe, a queda de cabelo que nós temos quando a gente está amamentando, quando a gente está com criança pequena, com preocupação, né? Então, por que que isso acontece? Por que que isso reflete justamente no couro cabeludo? Então, a Jane vai trazer para a gente essa informação que é bem oportuna. A gente sabe que toda informação que vai agregar, que vai nos ajudar espiritualmente, ela é válida. E na questão do couro cabeludo também é importante, tá? Gratidão, Gi, é isso aí mesmo. Bom, para iniciar, eu vou contar para vocês algo muito, assim, bem interessante. Eu sou filha de cabeleireira, minha mãe foi cabeleireira a vida inteira e eu aprendi esse ofício desde os meus 10 anos de idade. Então, eu trabalhei durante 42 anos nessa profissão. E a minha mãe sempre dizia, Naninha, como ela me chamava, né? Quando você for tocar na cabeça de alguém, peça licença. E aí eu ficava com aquilo, né? Pedir licença, por quê? Né? Eu só vou arrumar os cabelos, pede licença. Você não pode mexer na cabeça de ninguém, nos cabelos de ninguém, sem pedir permissão. Hoje, estudando a espiritualidade, eu consigo identificar isso com muita clareza.
E ao longo da minha profissão, eu fiz isso. Toda vez que eu ia tocar na cabeça de alguém, ali no lavatório, eu fazia uma oração e, sem saber nada de espiritualidade, eu pedia permissão para tocar na cabeça das pessoas. E acreditem, toda vez que eu esquecia de fazer isso, sempre dava um probleminha nos atendimentos. Por quê? Porque você está lidando com a energia de outra pessoa. Hoje, trabalhando um pouco com terapia, eu vejo que isso se estende para qualquer tipo de trabalho. Até mesmo quando você vai fazer uma comida para alguém, você tem que pedir permissão. Mas voltando na questão dos cabelos, o cabelo, ele é a sua antena emocional. Eu não sei se vocês, a grande maioria aqui deve ter assistido o filme Avatar. Então, tem um trecho que os avatares vão lá para a floresta, né, embaixo da árvore mãe, pegam a ponta do seu cabelo e trançam na árvore para fazer oração. Aquilo ali é algo figurativo, mas é o que nós fazemos todos os dias. Toda vez que você faz oração, é usar dos teus cabelos, não só da cabeça também, do teu corpo. Você pode perceber que quando o seu mentor se aproxima, você se arrepia, né? Todo o cabelo do teu corpo tem uma movimentação, mas a cabeça é o ponto mais fundamental. Nós recebemos dos nossos mentores durante os atendimentos a energia necessária que também passa pelos cabelos. Quando as pessoas cortam com muita frequência os cabelos, elas acabam perdendo um pouco dessa energia, entende? Nós vamos falar aqui sobre alguns traumas também que podem acontecer, como a Gi relatou. A mulher ganha bebê, né? Durante a gestação, ela fica com uma cabeleira maravilhosa. Não cai um fio, vocês já perceberam isso? O cabelo fica lindo, fica cheio. Ela ganhou o bebê, começa a amamentar, começa a perder, perder. Mas por que isso? Ela está doando a energia dela. Então, automaticamente, ela vai perder fios, né? Ela vai perder, porque ela está doando muito amor em excesso. Vocês já perceberam também que quando nós passamos por um processo de obsessão, os nossos cabelos caem. Já perceberam isso? Cai por quê? Quebra as unhas, cai cabelo, né? Porque os obsessores sugam a nossa energia. E a nossa energia também está principalmente no nosso ori, na cabeça. Então, todos que estudam um pouco sobre o ori vão entender isso. Algo muito importante que vocês precisam saber também. O processo de dominação, principalmente nas guerras, quando as pessoas são escravizadas, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Raspar a cabeça. Porque dessa forma, as pessoas perdem a noção de direção, noção de voltar para o seu eixo. Quando tem a história dos índios, né, os nativos norte-americanos, que eles eram caçados e escalpelados, eram cortados os seus cabelos longos, né, que eles usavam tranças lindíssimas. Os homens brancos faziam isso com os índios para que eles não tivessem noção de como voltar para sua terra natal. Os negros, quando eram escravizados, também raspavam a cabeça deles. Os índios no Brasil também passaram pela mesma situação, porque os poderosos sabem dessa força.
Eles sabem que quando você corta os cabelos de uma pessoa, ela perde a sua identidade, porque a força está ali. E aí, Gi, o que que você tem para falar sobre isso? Isso só mostra a importância, né, que o cabelo tem energeticamente e que poucos são detentores desse conhecimento. Por isso que a gente achou importante, né, trazer esse conhecimento para as pessoas a respeito da importância energética que o cabelo tem para nós. Então, a gente entende também, estudando muito sobre isso, que o cabelo, vamos supor, você terminou um relacionamento, não está bem. Primeira coisa que as mulheres fazem, elas correm e vão para o salão cortar o cabelo, né? Porque quando você corta o cabelo, você está retirando, boa noite, você está retirando um pedaço daquele trauma que estava com você, né? As pessoas se sentem libertas. Por quê? Porque o cabelo carrega memórias, memórias afetivas e memórias de dor também. Nós temos um exemplo para contar para vocês. Não vou falar sobre o padre, só vou falar sobre a missa. Existem várias histórias, é lógico, em relação de cabelo, mas só para vocês terem uma noção como é que funciona. Tem algumas meninas, né, que às vezes são pobres, pegam um bichinho na cabeça, né, que a gente também pegou bastante quando era pequeno, e a mãe é obrigada a cortar muito curtinho o cabelo. Essa criança, ela perde a identidade dela, sabe? E cria um trauma muito grande na memória dessa criança. A grande maioria delas não sentem vontade de ir para a escola, não querem mais se comunicar com ninguém, elas começam a engordar na adolescência, compensam tudo na comida, porque elas querem ser vistas. E quando cortam o cabelinho muito, muito curto, ela entende que ninguém quer mais que ela seja vista por ninguém. Então, isso gera, mesmo que o cabelo cresça na adolescência, na fase adulta, ela sempre vai ter traumas em relação a isso, porque fica esse registro emocional no subconsciente dela. O cabelo dela carrega essa cena, né, que ela passou. Outros assuntos também que outro dia nós estávamos conversando aqui, isso aconteceu também na minha família, né? Tem alguns conhecidos que eles não aceitaram a forma como o pai deles tratavam a mãe. Então, ele queria que o pai fosse um pai exemplar, um pai que fosse um pai presente e que tratasse muito bem a mãe, com atenção, com carinho, porque filho olha para a mãe com amor e ele espera que o pai faça a mesma coisa. Então, quando o pai judia, trai, faz tudo que não deve, esse filho entra num círculo traumático que ele, na adolescência, ele já fica careca, fica calvo, porque não existe a aceitação do pai. O pai pode morrer bem cabeludo e o filho fica calvo. E ele começa também a engordar, como essas meninas que eu falei. Por quê? Porque ele começa a querer ser visto pelo aquele pai e ele não tem essa reciprocidade. Então, para vocês terem uma noção como é importante nós olharmos essa questão de cabelo. Quando as pessoas entram em depressão, a primeira coisa que acontece também, quebra a unha, né?
cai cabelo, a pele fica ressecada, porque ela começa a perder a identidade dela emocional, então desconta tudo nos cabelos. E vocês aí, conhecem alguém que já passou por isso? E aí, Gi, o que que você tem para falar sobre essa questão? Eu vou trazer o meu relato. Quando eu tinha 8 anos, o meu cabelo era pela cintura e a minha mãe precisou fazer uma cirurgia, fez a cirurgia de varizes na época, e era um cabelão e dava trabalho, tá? Então a minha mãe pediu pro meu pai me levar para cortar o cabelo. Voltei para casa com o meu cabelo surfistinha. Quem se lembra da época do cabelo surfistinha? Assim ficou o meu cabelo. Eu me senti castrada. Eu me senti não pertencente. Eu me lembro que eu me senti assim desorientada, como se aquela menina, aquela princesinha acabasse. Então foi muito tempo para o cabelo crescer e desde então, ó, esse aqui é o comprimento mais ou menos no meu busto, assim que eu não deixo ficar mais curto que isso. Para mim ele já está curto. Há pouco tempo atrás ele já estava pela cintura de novo. Então a gente vê que como essas coisas da nossa infância ficam arraigadas na gente, e como tu trouxe um relato de outra pessoa, né? Lá na tenra infância fica no subconsciente da gente, tanto na questão do relacionamento. Primeira coisa que a gente quer quando quer mudança, transformação, quando a gente não quer mais um padrão, eu quero algo novo, quero renovar minha vida, a gente vai lá e passa a tesoura no cabelo, né? Então, isso mostra que mesmo a gente não estando consciente, há algo intrínseco dentro de nós que reflete, né, as nossas decisões no cabelo. A gente quer mostrar para as pessoas que estamos mudando, que estamos num novo ciclo, através também do cabelo. Exatamente. É bem dessa forma mesmo. E é isso mesmo que acontece com a grande maioria. Que bom que você, eu já passei por isso também, né? A gente tem hoje como ajudar outras pessoas a olhar isso com carinho, né? Não devemos fazer isso com as crianças. Tanto as meninas como os meninos, né? A gente deve orientar os pais também para olhar isso com calma, cuidar com esses cortes, né, muito profundos e que atinge a alma da criança também. Os nossos cabelos, eles envolvem as nossas emoções, né? Como eu falei, guardam registros. Então, quando você tira isso de alguém, você tira a história dela. A gente não deve mexer nisso. E eu digo isso para todos os terapeutas, os cabeleireiros, né? E os clientes também. Olhem com calma quem é que bota a mão na sua cabeça. Porque essa pessoa precisa ser uma pessoa centrada, tem que ter uma energia boa, porque assim como você recebe o atendimento, esse profissional também vai passar a energia dele para você através da sua cabeça. O nosso Ori, como diz o povo da Umbanda, né? Ele é muito santo, é uma região muito importante. Não é qualquer pessoa que pode tocar, cortar. Outra coisa importante que eu preciso dizer para vocês: assim como a gente tem que pedir licença para as plantas para podar, né? Porque precisa de uns ajustes para ficar forte. O cabelo, quando você vai pentear, não simplesmente pega a escova e vai pentear. Conversa com ele. Ele tem vida. Ele faz parte de você. Entende? Diz para ele que você respeita ele, que você sente também as mesmas dores. Eu quero pintar, quero descolorir. Pergunte para o seu cabelo. Sempre faça uma semana antes, converse com ele.
Vê se é isso que a sua espiritualidade vai permitir, tá? Porque pode sim acontecer coisas erradas durante o processo, porque você não pediu licença. Aprendam a fazer isso. E vocês vão começar a ver que o cabelo vai ficar forte, bonito, e a energia de vocês também vai ter uma conexão melhor. Já viram que vocês chegam em alguns lugares e os cabelos ficam todo arrepiado, cheio de frizz? É a energia do lugar. O seu cabelo está sentindo. Então ele tem vida. Um conselho que eu dou: quer cortar as pontinhas? Corte para ficar forte. Pega aquele cabelinho e planta num vaso que você goste, numa planta da sua casa. Oferece para a natureza, oferece para as energias, para a Mãe Terra, porque o nosso cabelo faz parte da Mãe Terra. Esse corpo que a gente usa aqui. Então, não simplesmente jogue no lixo o cabelo que você cortou. Valorize ele, agradeça, porque aí os que você tem vão ficar cada vez mais fortes. Espiritualmente, eles fazem parte da nossa evolução. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Gi, queres falar alguma coisa antes da gente encerrar? Gratidão pela oportunidade, né, de estar aqui no teu canal. Espero que os teus seguidores gostem desta live. Achei bem interessante e que a gente aprenda cada vez mais. Gratidão, Jane, por aceitar o convite, por estar trazendo aqui para nós um pouquinho a respeito da importância energética, né, do cabelo, como que isso influencia a nossa vida hoje, né, como já influenciou na nossa vida como quando éramos crianças, né, e isso vem refletindo no nosso emocional, no nosso subconsciente. Então, que a gente possa cuidar com carinho aí do nosso cabelo, dessa antena energética que nós temos, né, que possamos respeitar. Assim como Louise Hay, ela falava, né, que nós devemos conversar com as células do nosso corpo. Por isso você falou, né, para a gente conversar também com o nosso cabelo. Tudo é energia, tá? Então, vamos tentar deixar a live aqui guardada para quem for chegar depois também tá tendo um pouquinho desse conhecimento, tá bom? Gratidão a todos, que Deus abençoe a todos. Gratidão, Jane. Gratidão.